Ora, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre as formações litológicas em Portugal e a sua exploração sustentada. No final deste capítulo, portanto, deverás saber identificar os diferentes grupos de rochas existentes utilizando as cartas geológicas, referir aplicações das rochas na sociedade, reconhecer as rochas utilizadas em construções na região onde a tua escola se localiza. Neste caso, as Caldas, como vamos ver, está inserido no maciço de calcários também, e portanto, isto quer dizer que vamos ter calcários, e neste caso, que é uma rocha sedimentar. Defender aqui a exploração dos recursos litológicos deve ser feita de forma sustentada e, portanto, vamos ver que as rochas são importantes. Portanto, se nós olharmos para o de paisagem, conseguimos identificar os vários tipos de rochas. Se nós, por exemplo, virmos os caus de blocos, temos rochas graníticas. Se nós virmos, por exemplo, numa paisagem cársica, portanto, que neste caso tem rochas sedimentares. Se tivermos um material muito dobrado, podemos ter rochas metamórficas e, portanto, há que ter atenção a todos estes fatores. Ora bem, mas já, pelo estudo das rochas, nós conseguimos ver que a sua constituição mineralógica, portanto, a constituição mineralógica é importante para a identificação das rochas. No caso de não conseguirmos ver a olho nu, teremos que utilizar o chamado microscópio petrográfico e, portanto, que está assinalado aqui, e é aqui que vimos que a análise de uma rocha. Ora bem, portanto, as rochas vão-nos indicar a história da Terra, como vamos ver, e portanto, a importância das rochas é a sua aplicabilidade no dia a dia. Verificamos que nesta figura o que acontece é que muito que tu vês por aí está associado precisamente a este tipo de elementos do dia a dia. Por exemplo, na máquina que tu vais tirar alimentos, por exemplo, é constituído por aço, que é constituído por ferro, crómio e manganês, níquel e outros. As moedas é constituído por cobre, níquel e zinco. E a lata de Coca-Cola, que muitas vezes bebes, é constituída por alumínio. Entre outras coisas, como podes ver aí, em que, por exemplo, a argila, o quartzo e o feldspato é utilizado, por exemplo, na cerâmica. Neste caso, a utilização nos óculos, o quartzo e o lítio. O estanho constituído da solda, o cobre e o zinco nas fivelas, o sal é utilizado na comida, portanto, o gesso é está associado ao quadro branco, não é? O alumínio, o lítio, a platina, o tântalo e outros aos computadores, o ouro e a prata às joias, etc, etc. Portanto, quer dizer que as rochas e os seus minerais são utilizadas pelo ser humano nas mais diversas aplicações, constituindo assim um recurso essencial na vida cotidiana. Ora bem, aqui, quando nós queremos explorar um determinado elemento, portanto, uma rocha ou a parte de minerais, o que devemos fazer é estudar uma carta geológica. Se olhares para a carta geológica aqui, verificas que as manchas que estão a cor que representam os vários tipos de rochas.
E, portanto, se nós queremos, por exemplo, explorar granitos, não vamos explorar na parte sul de Portugal, vamos para a parte norte. E se nós queremos estudar, por exemplo, explorar os calcários, vamos para a parte oeste, por exemplo. Portanto, o estudo das cartas geológicas permite indicar logo qual é a rocha onde existe e onde há a sua maior probabilidade de exploração. Por outro lado, outra carta geológica permite também indicar os vários tipos de falhas que existem. Repara que, neste caso, tudo o que está, este que está aqui em negro representa precisamente as falhas. Ora bem, aqui temos uma carta geológica de Portugal simplificada e reparem que as rochas magmáticas plutónicas é o que está a azul, as rochas metamórficas é o que está a verde e o que está a laranja são rochas sedimentares. Ora bem, o que é que são rochas magmáticas plutónicas? São rochas que têm origem no magma viscoso, em que neste caso o magma sendo viscoso vai ter dificuldade em subir, como sabem, e quer dizer que a rocha vai formar-se em profundidade, portanto, do vulcão. Quer dizer que, neste caso, vamos ter granitos. Rocha metamórfica, como sabes, são rochas que têm origem noutras rochas por alteração no estado sólido. Rochas sedimentares são formadas a partir de outras à superfície. Ora bem, portanto, temos aqui vários exemplos de rochas magmáticas e a sua localização. Temos o granito, que está em Chaves, o riolito será precisamente em Sintra, o basalto do Heroísmo, tanto nos Açores, e, portanto, as areias vulcânicas no Funchal e o Gabro em Beja. A ardósia, como sabes, pertence às rochas metamórficas, assim como o gneiss, e reparem que está a ardósia em Valongo e o gneiss em Oliveira de Azeméis. O mármore existe em Estremoz, portanto, e o xisto em Bragança. Não se esqueças que o mármore é uma rocha de metamorfismo de contato, portanto tem origem no metamorfismo de contato, com o calcário. E o xisto, o gneiss e a ardósia são rochas que têm origem no metamorfismo regional. As sedimentares, reparem que é o argilito, que há a Leiria, o calcário na Serra da Eira, portanto, o arenito no Bussaco e o calcário conquífero em Albufeira, portanto, ou seja, no Algarve. O calcário conquífero, como sabes também, tem origem biogénica e o calcário que está na Serra da Eira tem uma origem química. A aplicação das rochas, ou seja, pode ser utilizada na construção civil, ou seja, precisamente nos pavimentos, na estatuária, ou seja, fabricação de estátuas, na indústria cerâmica e vidreira, entre outros usos. O material rochoso utilizado numa região é, em geral, proveniente de rochas mais abundantes nesse local. A aplicação das rochas. Ora bem, onde é que elas são aplicadas? As rochas magmáticas podem ser utilizadas nos mais diversos setores, como na construção, no revestimento de interiores, nos monumentos e na pavimentação de estradas. Temos aqui vários exemplos. Temos a Basílica de Braga e portanto, em Bragança temos o Paço dos Duques. O basalto também é utilizado, que é uma rocha magmática, é utilizado na fabricação de estátuas, nos movimentos e nos pavimentos de estradas. Em relação às rochas metamórficas, o mármore pode ser utilizado em revestimentos, na alimentação e estatuária, nas ardósias e xistos, e que é utilizado na construção civil para aplicações em mosaicos, telhas, mesas de bilhar e quadros.
As rochas sedimentares, temos o exemplo da salgema, que é utilizada como sal de cozinha, o gesso, utilizado na parte das estátuas, na fabricação de estátuas, e na construção civil e na própria medicina. Ora, ou seja, por exemplo, nas talas, quando alguém parte o braço, uma perna, etc. Os calcários são utilizados também na construção civil, na indústria química, alimentar e farmacêutica. Ora, nas areias quartzosas é utilizada para a indústria do vidro e na preparação de argamassas. A argila é utilizada como matéria-prima de indústria cerâmica, caolino, utilizado como matéria-prima para a produção de porcelana no fabrico do papel. As rochas sedimentares, também o carvão, utilizado essencialmente como recurso energético. Ora, temos aqui vários exemplos de edifícios, por exemplo, do granito, não é? No Jerez e no Porto. Portanto, rochas utilizadas na construção, aqui nos Açores, e no caso também temos o basalto, não é? O edifício calcário, no caso da batalha do Mosteiro de Alcobaça, por exemplo, e na calçada portuguesa, no calcário, é também o que estou conhecido, aqui também nas Caldas e em Lisboa, etc, etc. Também pode-se utilizar o mármore e o granito em bancadas e também no revestimento de casas de banho e na própria construção civil. As areias podem ser utilizadas no fabrico de vidro, portanto, na indústria vidreira. E também podem ser utilizados na cerâmica, o caso do gesso e da argila. Na parte de estátuas, temos exemplo em granito, o Cristo Rei, que está em Almada, e, neste caso, nas estátuas em mármore, como aparece aqui em Lisboa. Ou seja, na exploração das rochas, temos que considerar que as rochas vão fornecer todos os seus recursos, são recursos minerais, que podem ser utilizados, os biológicos, os hídricos e os energéticos. Portanto, todos estes recursos podem ser utilizados a nosso proveito. Com os minerais temos as rochas e os minerais, como vos disse há bocado. Ok, então neste caso os recursos minerais são recursos não renováveis. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se o tempo de formação deste recurso é superior à vida humana, então é considerado não renovável. Portanto, o que faz com que ele se vá esgotar facilmente se não tiveres cuidado com isso. Há aqui dois termos que são importantes de saber também, que é a questão de o que é o minério, o que são os ativos minerais. Minérios são minerais em que um ou mais elementos podem ser extraídos de uma forma rentável, isto é, rentável a nível económico, e jazidas minerais são acumulações anormais, quer de rochas ou minerais, também com interesse económico rentável. Quais são as consequências das explorações excessivas de rochas? Ora, um deles é o esgotamento das reservas, portanto, porque, como sabes, são recursos não renováveis, é a poluição do solo, a água e a atmosfera, e para explorar temos que remover a cobertura vegetal e que pode perder a sua biodiversidade. Ora bem, uma exploração para ser rentável também tem de ser sustentável. Ou seja, há três pilares fundamentais para uma exploração ser sustentável: é a parte social, a parte económica e a parte ambiental. E tudo isto tem que estar em equilíbrio. Se falha um destes pilares, a exploração não é sustentável. Portanto, e por isso é que as rochas são recursos valiosos,
não renováveis, porque devem ser explorados de forma sustentável. Ora bem, o que é que quer dizer isto? A sustentabilidade de recursos geológicos implica uma exploração que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem que pôr em causa a satisfação da necessidade das gerações futuras, evitando assim o esgotamento. Ora bem, a exploração sustentável das rochas implica o combate ao desperdício, a reciclagem de materiais e a procura de recursos alternativos. Então, com isto, o que deves saber? Rochas em Portugal, portanto, o nosso país apresenta uma diversidade litológica considerável, podem seguir-se zonas respectivas de vários tipos de rochas. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira são abundantes rochas magmáticas vulcânicas. As rochas magmáticas plutónicas são comuns na região norte e de beira interior. As rochas metamórficas apresentam uma vasta distribuição prominente nos Trás-os-Montes e até no Alentejo. Embora com menor representação nas beiras litoral e interior. Na zona centro, litoral e sul, são frequentes as rochas sedimentares, que é o caso da nossa zona, como sabes. Há aplicações das rochas minerais em Portugal, ou seja, as rochas e os minerais estão presentes em quase tudo que nos rodeia, possuem inúmeras as suas aplicações. Vamos aplicar na construção civil, no revestimento de interiores, na pavimentação estatuária ou decoração. São algumas das aplicações na sua forma natural. Podem também ser usados como matéria-prima nas indústrias do vidro e do papel, em detergentes, artigos elétricos, entre outros. E a expansão de recursos litológicos, o que faz com que os recursos litológicos abrangem todas as rochas e minerais da crosta terrestre que podem ser úteis para o homem, devido ao infindável número de aplicações no nosso cotidiano. A velocidade de exploração destes recursos é superior à sua capacidade de regulação da natureza. Portanto, temos que ter cuidado com a exploração destes recursos. Consequentemente, se não houver uma mudança de mentalidades e comportamentos por parte dos cidadãos, de modo a contribuir para uma exploração sustentável, mais cedo ou mais cedo, estes recursos acabarão por se esgotar. Portanto, cuidado com a exploração de recursos litológicos. Ora, com viste, os recursos litológicos são recursos de rochas ou minerais. E com isto termino. Espero que tenham gostado. Metam um gosto, partilhem nas redes sociais e podem comentar os vídeos. Até à próxima. Boa tarde.